Olá, Oi. pessoal! Como é que vocês estão? Nessa quarentena muito louca, resolvemos gravar um vídeo para vocês. O vídeo foi escolhido por vocês lá no nosso Instagram. Como foi cursar artes e como sobrevivi à faculdade, né? E aí eu vi como sobrevivi à faculdade foi o que ganhou, né? E nós estamos aqui para falar para vocês a nossa experiência. Uma experiência de alguém que trabalhou e estudou e uma experiência de alguém que se dedicava apenas para a faculdade, ok? Vamos lá, roda a vinheta. Nós estamos aqui para falar sobre como nós sobrevivemos à faculdade, né, Marcelo? Verdadeira peregrinação. Isso, faculdade privada, certo, gente? Faculdade particular, ok? Essa experiência aqui. Vamos falar primeiro... Da primeira etapa, né? Qual é a primeira etapa de uma faculdade? O vestibular, né? Quando você vai fazer o vestibular. Como foi, Marcelo, para você ter feito o vestibular? Você já fez quantos? Eu fiz três vestibulares, se eu não me engano. Acho que sim. Lá em Brasília eu fiz um para a Unip, Universidade Paulista, o curso de administração. Fiz um para a Unopar, se eu não me engano, era Unopar, que era para gestão pública, alguma coisa assim do tipo. E fiz aqui no Cariri, no Crato, na UVA, para educação física, que foi onde eu segui. Fiz uma universidade lá em Brasília, que era secretariado executivo. Um curso bem diferente, pessoal. Um curso né? diferente, que tinha como grade curricular inglês e espanhol, me chamou a atenção. Mas quando eu cheguei na sala, quando eu fui cursar, eu era o único homem. Então, o público que predominava esse curso era Feminino. O público feminino, né? Na minha realidade também era o público feminino. Aí não cheguei a cursar, acho que 1 ou 2 meses, nem chegou a gerar nota. Aí eu cancelei minha matrícula, porque me apertei um pouco e não era bem aquilo que eu queria. Né? Até que você passou num curso que realmente era do seu interesse. Fiz o vestibular para educação física e aí eu fiz ciente que era aquilo que eu queria. Né? E aí como foi para você ter passado em educação física? Fica uma sensação gostosa, sabe? De você estar fazendo aquilo que você quer, aquilo que não foi induzido a fazer, uma coisa que você quer seguir, né? Seu coração tá mandando impulsos para todo o seu corpo, bombeando sangue, você nervoso, e quando sai o resultado, parecia que eu tinha passado no concurso público. Bacana. Nem sei se dá para contar nos dedos quantos vestibulares eu já fiz, mas eu já tentei para federal, comunicação social, jornalismo. Fiz também, tentei para jornalismo na Unifor, tentei jornalismo na FAC, em Fortaleza, são particulares. Eu acho que foi o UFC, quando não era Enem ainda, era a Universidade Federal do Ceará. Aí ia ser a primeira turma de jornalismo aqui no Cariri. E não era Enem ainda, era uma prova que você tinha que fazer 2 fases para você passar. Eu passei na primeira fase, não passei na segunda fase, infelizmente. E aí, quando eu já estava cursando psicologia, eu fiz mais uma vez, né? Tentei o Enem. E agora, se eu não me engano, era UFCA, que é a Universidade Federal do Cariri. E fiquei nos classificáveis e acabei perdendo o tempo, perdendo o prazo, né, de ir lá, matricular. Mas eu considero que eu não passei. Eu passei na Unifor, passei na FAC, só não consegui passar na Federal. E fiz também vestibular para a URCA, Universidade Regional do Cariri. Fiz uma vez para Direito e outra vez eu fiz para Artes Visuais e consegui passar em primeiro lugar.
Eu cursei artes visuais, cheguei a cursar, mas isso vai ser assunto para outro vídeo. Então eu fiz esse vestibular da Leão, tinha como segunda opção fisioterapia, mas eu fiz psicologia porque todo mundo dizia que eu tinha cara de psicóloga, mas na real, cara, eu não sabia nem quem era Freud, tá entendendo? Eu não sabia. Então assim, foi muito difícil pra mim. Eu lembro da foto de matrícula que eu fiz pra faculdade. Se você olhar, eu tava com o olho inchado de tanto chorar. Então, foto 3x4. Foto 3x4 já é feia. Você já sai do jeito que não quer sair. E chorando ainda mais. A faculdade, né? Aperreando direto pra poder você fazer a matrícula, né? Porque como é particular, eles mandam... Eu recebi carta da Unifor, cara. E depois eu posso até falar pra vocês depois. Por que que eu não fui estudar jornalismo? Já que eu tinha passado em 2 faculdades lá em Fortaleza, né? Mas isso para outro vídeo. E aí os meus pais me disseram o seguinte: minha filha, você quer fazer 1 ano de cursinho e tentar de novo jornalismo? Ou você quer já ir para a faculdade fazer psicologia? E eu, cara, já tava cansada de estudar aquelas coisas de ensino médio. Queria mais era saber como era ser universitária, né? Queria muito pular para essa fase, mesmo não sendo o curso que eu queria saber logo como era isso e fui. E aí, Marcelo, como é que foram os seus primeiros dias de aula? O que que você achou? Sabe, assim, era realmente o que você esperava ou não? Ah, sim, com certeza gera muita expectativa, né, nos primeiros dias. A universidade, né, do Acaraú, onde eu cursei o curso de Educação Física, assim, não tenho o que falar dos professores, mas em termos, assim, de infraestrutura, né, foi, assim, foi onde deixou um pouco a desejar, né, porque tinha as disciplinas de natação, outras disciplinas que envolviam um espaço específico e tínhamos que nos deslocar para outro lugar, né? Não era como a universidade, o IFCE, que tem tudo, tem quadra, tem piscina olímpica, tem tudo lá, né? Aí foi assim uma sala de anatomia para ver as peças, né? Peças que eu digo partes do corpo humano, né? É onde eu queria ter me aprofundado mais nisso e não tinha lá, né? Biblioteca, nunca fui na biblioteca que eles diziam que tinha lá. No meu caso já foi, em relação à estrutura, era bem diferente. A minha faculdade tinha uma estrutura bastante, assim, muito boa, muito interessante, impecável, assim. Eu me senti um pouco perdida e ao mesmo tempo com uma pressa muito grande de crescer, de mostrar que eu sabia, que eu tava ali, entendeu? Mas eu passei muito mico, porque eu cheguei a perguntar pro meu professor: professor, pelo amor de Deus, quem é Freud? Eu nunca ouvi falar nesse nome. A galera que tá ingressando na universidade tá fresquinho, né, do ensino médio e tá um pouco... assim, é um mundo novo, então eles estavam acostumados com o sistema e entram em um sistema totalmente diferente. O que é que eu quero dizer com isso? Na universidade, meu amigo, o professor passou a disciplina, não tem choro não. Quando ele exigir uma coisa, você tem que entregar, tem uns prazos e não tem desculpa. Não tem desculpa. E assim, outras bobagens, eu quero ir no banheiro, pedir ao professor. Meu amigo, você entra e sai na hora que você quiser, o professor não lhe segura não. Aí a galera até pega isso aí, né, que saiu do ginásio, se perde um pouco. Fora essa questão de seminário, né, tem muito seminário na faculdade, e quem não era acostumado com isso vai ter que se acostumar com o fim da força. A galera, né? se esconder nas apresentações no ensino médio, segurar o cartaz aqui, aí tu fala. Uma coisa que eu odiava era uma tal de uma rodona assim de conversa que quem ia participando ia ganhando ponto. E eu, cara,
Ai, não, era muito chato. Você tinha que estudar ali o capítulo, você tinha que entrar no meio da conversa para você mostrar para o professor que você estudou o capítulo e que estava dominando o assunto, entendeu? Muito chato. Eu preferia 1000 vezes o seminário do que essas rodas de conversa. Como nossa faculdade foi financiada? Porque nós fizemos faculdade particular, né? Então, particular é porque você tem que pagar, né? Tem aqueles que conseguem aprovação de fiéis, né? Ou entra pelo ProUni, por exemplo, tem as bolsas, né? Mas no nosso caso foi ali, pá, pagando mesmo, no cash. Então, assim, quer falar primeiro? Assim, eu no início deu para pagar legal, tava trabalhando, né? E tava conciliando trabalho com faculdade. Mas infelizmente deu um problema na empresa onde eu trabalhei, acabei que me prejudicando. E para sustentar a faculdade tive que ir vendendo minhas coisas, né? Vendi minha moto, capacete, meu violão que eu gosto de tocar, né? E coisas que eu gostava, que eu utilizava, né? Tive que abrir mão para financiar minha faculdade. E foi assim, aos trancos e barrancos, até o final. Marcelo, ele não teve a mesma sorte que eu tive, não era o que eu queria, mas eu fiz de tudo, assim, mesmo querendo desistir, eu fiz de tudo para não desagradar as pessoas que estavam me ajudando. Sim, eu quero até aproveitar esse espaço e dizer também que meus pais tiveram participação, né, para quitar a faculdade, mas no final, né? Mas assim, boa parte dela foi no sacrifício mesmo, né? No sacrifício. E eu acho que é a realidade de muita gente, né? A maioria, a não ser esses cursos mais caros, né? Tipo medicina, odontologia, a maioria era fiéis. Né? Assim, se pedir para levantar quem é que é fiéis, pá! 95%. Isso, cara, é investimento. Não importa como é que você vai pagar, não importa como é que vai ser. O que importa é que você vai estar investindo ali, alguém vai estar investindo em você. Seja o governo, seja seu pai, sua mãe, o periquito, o papagaio, mas alguém vai estar investindo em você para o seu futuro. Então, não desista disso. A não ser que seja uma coisa que você não quer. Foi a questão do deslocamento para a faculdade. Pode começar? Como é que eu ia, né? Para a faculdade. Bem, no início, meu pai ia me deixar. Ele trabalhava na mesma cidade, então a gente saía no mesmo horário. Ele ia me deixar, eu estudava pela manhã. Teve um período que ele me emprestava o carro para eu ir. Eu ia, já tinha carteira, o pai ficou precisando do carro. E eu fui de ônibus. Tinha um contratozinho lá do ônibus, o ponto certo que eu ia pegar e tudo mais. Tinha aula de manhã e de noite, na tarde era estágio. Então, assim, ao longo de toda a faculdade, você vai preenchendo o seu tempo de acordo com as coisas que você vai participando, né, e tal. Eu já, antes de vender a moto, eu ia de moto, né, pra faculdade, né. Aí teve um problema com a empresa e tal, eu tive que vender a moto. Aí eu passei aí de ônibus, às vezes eu pegava o carro emprestado dos meus pais, ia de metrô, que eu estava no 7º semestre, aí eu comecei, né, a dar aula de funcional na pracinha, no Crato, lá na encosta. Aí eu tinha que carregar a mochila, a bolsa com corda naval, o material todinho. Era segunda, quarta e sexta as aulas lá. Aí a corda naval por si já pesa mais de 15 quilos. Imagina aí, a bolsa zona enorme. Aí eu ia antes, dava aula 6 horas da noite, aí depois ia para assistir a aula, né? Era eu e o meu antigo parceiro aí de trabalho, Marcelo Carvalho aí, né? Fora que às vezes tu pegava um ônibus que não ia pro seminário, não subia, né? E aí tu tinha que descer em outro ponto e subir a ladeira do seminário. Subir a pé, aquela ladeira. Subir a pé. Da Toca do Lampião, né? Que ela é assim, ó, bem vai íngreme. Encosta do seminário. Menina, foi uma penitência, viu, galera? Triste. Mas tô aqui, né? Uma experiência válida. O que você destaca de bom e de ruim no percurso da faculdade? O que eu achei de bom, assim,
as experiências que eu tive em projetos de extensão, sabe? Trabalhando voluntário para a faculdade, alguns estágios também, eu gostei muito, algumas disciplinas. O estágio na clínica escola também, de atender as pessoas. Trabalhar com um grupo de crianças, foi muito bom, assim. Tinha alguns desafios nessas coisas boas, mas foram coisas que só me fizeram crescer, sabe? Assim, as oportunidades que eu tive mesmo sem eu ter aceito o convite, alguns professores me procuravam para ser monitor de disciplina, mas eu não queria porque eu achava que eu não era boa o suficiente para poder passar no teste e ensinar, sabe? Assim, ser monitora daquela disciplina. Por exemplo, estatística. Eu não sou boa em matemática, mas cheguei a reprovar em estatística. A teoria eu sabia, era tipo física, eu sabia a teoria, mas quando chegava no cálculo era uma... Minha base de matemática não é boa. Cheguei até a fazer Kumon para poder melhorar isso. Mas aí o professor chegou para mim e perguntou: Jamile, tu devia ser monitora da disciplina do professor. Sério, eu não sou boa em matemática. Como é que o senhor quer que eu seja monitora da sua disciplina? Tinha que dar reforço. Geralmente, quem escolhe psicologia não quer nada a ver com matemática, entendeu? É um curso que a pessoa espera que não tenha matemática. Mas chega o segundo semestre, você quebra a cara, porque vai ter, entendeu? Se eu pudesse voltar atrás, eu faria essas coisas, sabe? Eu faria mais trabalhos para apresentar, porque eu acho que, como eu não me interessava muito pelo curso, eu fui deixando muita coisa passar, né? Diferente de Marcelo. Marcelo tem até livro, assim, que participou. No meu caso já foi um pouco diferente, né? Porque eu estava cursando aquilo que eu queria mesmo, né? Cheguei a elaborar 3 artigos, apresentei um, né? Sobre a inserção do jiu-jitsu como conteúdo na escola, né? Foi bem legal, o Jamile foi assistir e tudo, foi bem legal. Teve a produção de um livro com mais outros convidados, foi bem interessante, vou até mostrar para vocês, né? Esse livro aqui, galera, ó. Esse aqui foi meu filho, velho, na faculdade, fora o TCC, né? Que é outro, então eu tive 2 filhos, esse livro e o TCC, né? Mas foi bem proveitoso. Se você me perguntar, Marcelo, o que você faria mais? Com certeza eu gostaria de ir para cursos fora, né? Nas capitais, Fortaleza, Recife, aí Rio Grande do Norte, São Paulo, cursos que vão doutores na área da educação física vão dar os cursos. Gostaria de investir e quero investir ainda, né? Mas tiveram algumas coisas ruins também, como por exemplo, o TCC foi uma experiência muito boa, mas foi bem estressante para mim, porque era para eu ter feito numa época igual com os colegas que eu tinha começado a faculdade, mas não fiz com outra turma, porque eu não sei, o professor botava tanto medo, minha gente. Gente, eu fico me perguntando assim, pra que botar tanto medo no aluno, sabe? O aluno já tá ali estressado, ansioso, porque tá terminando a faculdade e ainda tem um professor que fica botando medo no aluno, sabe? Quantas coisas você não escreveu e ele apagou, né? Tipo assim, já tava tudo certo, eu tinha orientador, já tava tudo certo, o tema, tudo. Mas eu desisti por conta do professor. Aí quando mudou de professor, no outro semestre foi uma professora, não deu, eu quase que tinha um treco, porque estava no meio do semestre e eu não tinha orientador ainda, não tinha. Porque o orientador que eu escolhi parece que não podia ser meu orientador, e aí eu tive que conversar com a coordenadora para ver se voltava atrás. E eu tava desesperada porque o meu tema era muito inédito, entendeu? Era um tema que ninguém tinha feito ainda. Era uma junção de arte-terapia com psicologia junguiana, 2 coisas que a gente não via no curso. Pelo menos na época que eu fiz, não tinha essas disciplinas no curso. Eu tive que aprender praticamente sozinha. E tipo assim, quem reforçou isso
coisas que eu não entendia muito bem, eu perguntava pro meu orientador, que aí depois, graças a Deus, eu tinha conseguido ficar, né, sob os cuidados dele com o meu TCC. Ele me ensinava bastante coisa, porque ele, né, dominava mais o tema, assim. Mas foi perrengue, velho. Eu achei que eu não ia conseguir. Minha experiência com o TCC foi uma coisa fora do comum, acho que para todo mundo, né? Mas era uma coisa que eu tava por dentro do assunto, né? Que era sobre lesões na prática do jiu-jitsu na cidade de Juazeiro. Então eu selecionei as academias que davam aula de jiu-jitsu e fui em cada uma para saber quais pontos do corpo era mais afetado, né? Joelho, cotovelo, ombro, tornozelo, né? Até eu chegar na conclusão. Eu tive uma metodologia mais assim voltada para o bibliográfico, sem pesquisa de campo, e ele já teve uma mais de pesquisa, né? De campo. E assim, outras coisas ruins que eu passei foi coisas que alguns professores falavam pra mim. Assim, disciplina que era base para trabalhar com criança, que era uma coisa que eu gostava muito e inclusive hoje eu tô tendo o prazer de trabalhar com crianças, né? E aí tinha professor que dizia, tipo assim, quando falava das crianças, falava essa peste, esses pestinhas, não sei o que. Cara, isso era muito bizarro. Inclusive essa professora nem ficou mais lá, assim, porque não, cara, não dava. Você tava dando aula sobre uma, sabe, assim, como é que você fala uma coisa dessa, né? Tipo, aí eu pensava, acabou com o meu sonho de trabalhar com criança, porque se é tudo umas pestinhas, como é que... A professora teve uma experiência frustrada e quis passar para os alunos, né? Não dá certo isso, não. Via muitos professores falando lá ainda, né? Que a gente ia morrer de fome, que o curso não era o que a gente pensava, que a gente não ia conseguir emprego. Então essas coisas iam machucando cada vez mais. Na psicologia, no curso, a gente sempre tem vivência assim de... você vai ser o cliente, o paciente, o consulente, eu vou ser a psicóloga. E aí eu vou conduzir a sessão. Aí eu lembro que nesse dia eram 3 psicólogos e uma pessoa ia ser o paciente, né? E eu lembro que a pessoa estava muito calada, não estava falando nada, e eu comecei a jogar um monte de perguntas para a pessoa para ver se aquilo ali funcionava. Cara... Isso foi num estágio, velho. O professor virou pra mim e disse assim, Jamile, você tá fazendo pergunta demais, você não é repórter, meu filho. E aí eu... Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Cara, assim, mexeu na ferida, velho. Mexeu na ferida. Fora que se eu fosse fazer jornalismo, eu nem ia querer ser repórter, não, mas... sei lá, talvez quisesse. Pra mim ver os meus colegas lá, todos interessados, sabe? Todo mundo se sentindo o máximo, assim, é o curso que eles queriam, entendeu? E eu, tipo, só empurrando com a barriga, empurrando. Vivia de recuperação, misericórdia. Ainda bem que eu nunca fiquei de recuperação, sempre passava o todos. Não, muita coisa boa, mas também teve muita coisa ruim, como tudo na vida, né? Se você gostou desse vídeo, já dá um joinha pra gente. Escreve aqui nos comentários como é que foi a sua experiência na faculdade, né? Conta a tua história aqui pra gente, a gente quer muito saber sobre isso. E inscreva-se no canal, inscreva-se e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos, ok? Um beijo no coração e tchau, tchau.